Pronto, pessoal, voltei e agora aqui vamos falar de gêneros afins à Catleya, ok? Mas antes, o que eu quero dizer é o seguinte: as Catleyas, assim como esses outros gêneros que eu vou citar, eles pertencem a um grupo maior, uma subtribo, digamos assim, como é o termo correto quando a gente pensa em taxonomia sistemática, que engloba é o subgrupo das leníneas, ou melhor, subtribo das lelíneas, certo? Nessa subtribo a gente tem as Catleyas, as lélias, as escombúrquias, as braçávulas, as leptotes, se eu não me engano as isabélias também são, epidendros, anaquelium, prostéquias, encíclias e por aí vai. Beleza. Então, pessoal, como eu falei, é uma subtribo bem grande com muitos gêneros e cada gênero com várias espécies. E aqui eu vou falar algumas, né? Pois muitas eu nem tenho em cultivo. Então eu vou dizer aqui as principais, sendo que agora esse vídeo aqui vai ser sobre lélias. Então vamos lá então. Pronto, pessoal. Então vamos falar sobre lélias. E aí eu vou começar falando uma coisa, pessoal. Vocês estão vendo aqui todas essas plantas aqui de folhas compridas para cima. Pois bem, essas aqui são em grande maioria lélias purpuratas, que é aqui a minha planta principal aqui no orquidário. Também aqui tem lélias lobatas e algumas rupícolas também. Mas o que eu quero falar é o seguinte, há umas controvérsias e com estudos recentes que estão reclassificando boa parte dessas plantas, dessas lélias brasileiras. E para as lélias brasileiras agora estão sendo chamadas de Catleya, porém esse é um estudo que está longe de ser conclusivo, né? Muita coisa pode acontecer. Infelizmente a gente sabe que nesse meio toda hora as plantas estão mudando de nome. Às vezes atrapalha mais do que ajuda isso. Principalmente quando a gente está focando aqui no cultivo, como é o caso. Isso acaba às vezes embaralhando um pouco as ideias. Mas, como o foco aqui do blog é cultivo e não sistemática nem taxonomia, é cultivo, então eu vou continuar chamando as lélias brasileiras de lélias, sem usar os nomes mais atuais, pois assim vai facilitar o entendimento de todo mundo, ok? Então, pessoal, as lélias, de modo geral, elas são muito parecidas com as Catleyas que a gente conhece. Elas têm folhagens muito parecidas em termos de consistência. Elas têm os pseudobulbos também, que são muito parecidos. E, em geral, as lélias, elas são unifoliadas. Uma grande diferença, talvez, de lélias para Catleyas é que, geralmente, as folhas das lélias ficam mais em pé e são mais compridas. Mas não é todas, existem exceções. Mas as lélias, de modo geral, são unifoliadas, já começam por aí. E elas ficam com a folha mais em pé e, em geral, boa parte das lélias toleram luminosidade mais intensa, sendo que muitas toleram sol pleno, como é o caso de lélias rupícolas, ok? E as lélias têm uma forma de cultivo muito semelhante à Catleya em termos de todas as questões de cultivo são muito parecidas à Catleya, só que a gente tem algumas diferenças, principalmente quando se trata das lélias rupícolas. Essas já são um pouquinho mais exigentes. E aquelas léliazinhas de porte baixo, do tipo da Jonguiana, da Púmila, da Daiane, da Prestans, são lélias que já preferem ambientes mais úmidos, um pouco mais sombreados, mas não muito escuro, com boa ventilação e mais frescos, não toleram muito calor muito intenso, como aqui para mim. Infelizmente essas lélias não prosperaram. Por outro lado, as purpuratas e as rupícolas aqui estão indo muito bem. As lobatas nem se fala, que é nativa do Rio de Janeiro, bem próximo daqui. Então, eu falei agora de lélias de porte baixo, lélias rupícolas e as nossas lélias
purpuratas. Então, vamos fazer aqui uma classificação grosseira, que não é oficial, como eu digo, pessoal, mas que para cultivo ela vai nos ajudar muito. É inclusive uma classificação que é muito melhor para cultivo do que para classificação e tudo mais, que é o seguinte: vamos classificar essas lélias aqui por porte, principalmente por porte e tipos de ambiente. Vamos lá então.